Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, no 16º domingo do tempo comum, 20 de julho de 2025. Meus queridos e amados irmãos, os textos que a Igreja propõe para a nossa reflexão de hoje vem falar sobre hospedar Deus sem saber, ou ser dócil e receber, acolher Deus em nossa casa. Então, vamos refletir um pouco sobre isso e a partir de alguns textos que a Igreja nos propõe. A primeira leitura deste domingo é tirada do livro do Gênesis, no capítulo 18, versos do 1 até o 10a. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que pessoas sem perceber, sem saber, acolheram anjos em suas casas. Por exemplo, o texto de hoje vai falar de 3 homens que vai à casa de Abraão. Esses 3 homens, a igreja, a tradição apostólica e muitos outros vão dizer que é a Trindade, o próprio Deus que por uma epifania se manifesta. Só que através de 3 anjos. Outros vão dizer também que são as 3 pessoas da Trindade manifestada de uma forma que possa ser visualizada sem que as pessoas sofram a morte, pois é dito também a Moisés que aquele que visse o rosto de Deus morreria. Por isso, 3 anjos que epifanicamente mostra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo visitando Abraão. E Abraão acolhe, Abraão alimenta, Abraão lava os pés, Abraão conversa com eles. Veja, naqueles dias o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé, perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu Senhor. Veja que Abraão aqui ele fala no singular. São 3 homens, mas ele fala no singular, porque ele percebe nitidamente que é uma manifestação de Deus. É Deus se manifestando, é uma epifania. Então ele compreende que é Deus que fala com ele, que visita ele, que vai até a sua casa, por meio daqueles 3 homens, que alguns vão dizer que é 3 anjos, outros vão dizer que é a própria Trindade que se materializa de uma forma que é possível ver, né? Não é que se encarnou, mas Abraão pode ver, Abraão pode tocar, Abraão pode conversar, mas alguns vão dizer que é a Trindade. Eu também creio que possa ser a Trindade, né? Então, veja, e disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças, antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes de vosso servo. Eles responderam: Fazem como dissestes. Veja que Abraão se comunica, se conversa, fala, se refere às 3 pessoas sempre no singular: Meu Senhor, para que tu descanse, para que tu fique na minha casa, e assim sucessivamente. Ele se refere sempre no singular. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Então aqui ele já pega 3 medidas, né? A gente vai vendo que vai mostrando aqui, né, de forma subliminar, que é 3 pessoas, que é a Trindade.
Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu a um criado, para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Agora vem, o plural. Aqui o narrador vai colocar no plural. Abraão sempre se comunica como meu. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Então veja, aqui nós podemos ver nitidamente que Abraão acolhe 3 pessoas, 3 figuras subliminar, que de forma velada, de forma oculta, se apresenta diante de Abraão. Nós não sabemos ao certo, aqui de uma maneira muito simples, claro, nós não sabemos ao certo se Abraão sabia que era o próprio Deus, se Abraão tinha um entendimento se era ou não anjos, mas uma coisa é certa: Deus visitou Abraão. Deus visitou Abraão. E Deus nos visita, meus irmãos, de diversas formas. Deus vem até nós de diversas maneiras. E muitas vezes nós até ficamos assim, indiferentes a Deus. Deixamos Deus ser tratado como um qualquer, quando na verdade nós deveríamos dar toda a atenção a Deus. No Evangelho de hoje também existe uma visita de Deus. Deus que vai visitar um amigo. Jesus disse: eu já não chamo vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Deus que vai visitar amigos. E Deus vai até a casa de uma amiga, ou melhor, de algumas amigas. No Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42, é dito o seguinte: naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Veja, o Evangelho aqui revela muitas coisas para nós. Primeiro, que Marta recebe Jesus em sua casa. Marta conhece Jesus. Talvez ela não tivesse a certeza que ele é Deus. Ela pode até ter aceitado a visita dele como ele se identificava, Filho de Deus, Messias. Mas talvez ela não tivesse o conhecimento real de que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é o Deus que criou o universo, que tinha estado em sua casa. Mas ela sabia que era um amigo, ela sabia que era o Messias, e assim ela se preocupou em fazer coisas para atender Jesus, para agradar Jesus, para acolher, recepcionar Jesus da melhor forma possível, com toda a boa vontade do mundo. E a sua irmã apenas se sentou para ouvir. Ela percebeu, Maria percebeu a importância daquela visita que é relâmpago, Uma visita relâmpago, uma visita rápida, porque Jesus com certeza chegou, mas logo ele ia embora. Jesus era missionário, Jesus era um mestre, Jesus tinha discípulos, Jesus tinha sede de anunciar o Evangelho a todas as cidades.
Então Maria se esforça para ficar com Jesus, para ouvir Jesus, para estar aos pés de Jesus. E aí, meus irmãos, é quando Marta fica inquieta e vai até Jesus. E diz: Senhor, tu não ficas aí incomodado? Eu estou aqui fazendo tudo sozinha e minha irmã está aí sentada. Manda que ela venha me ajudar. E aí, meus irmãos, é quando Jesus traz a resposta que nós devemos deixar cair no nosso coração e fazer de tudo para que o Senhor seja verdadeiramente o centro da nossa vida. Aquela parte que nunca nos será tirada. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, nós podemos ver nitidamente a necessidade de acolhermos Jesus, de estarmos com Jesus. Porque muitas pessoas rejeitaram Jesus. Muitas pessoas não quiseram Jesus em sua casa, em sua terra, em sua cidade. Muitas pessoas não quiseram. Alguns exemplos de rejeição, de Jesus. Jesus foi rejeitado em Nazaré, sua cidade natal, como nos revela São Mateus capítulo 13, do 54 ao 57. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Então, até ficavam maravilhados com o ensinamento de Jesus. Mas veja, depois que Jesus vai pregando, escandalizavam-se por causa dele. Mas Jesus lhe disse: um profeta só é desprezado na sua pátria e na sua casa. Outro trecho, Lucas 24, 29. Lucas 4, do 24 ao 29. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Todos na sinagoga, ao ouvirem estas palavras, se encheram de ira, lançaram-se e o expulsaram da cidade. Conduziram-no até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada a cidade, para o precipitarem abaixo. Veja, rejeição dos gadarenos, na região dos garazenos. Mateus 28, do 28 ao 34. Após Jesus expulsar os demônios de dois possessos e permitir que estes que entrassem em porcos, que se precipitassem no mar, a cidade inteira, veja, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Então veja também a incredulidade a respeito da pessoa de Jesus, a incredulidade dos parentes de Jesus. João 7, do 3 ao 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Rejeição da parte do povo judeu. João 1, 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isaías 53, 3 fala da rejeição dos profetas, do servo sofredor, de Jesus. Veja, profecia sobre o Messias rejeitado. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Rejeição geral de cidades. Jesus lamenta sobre elas. Mateus 11, 20 ao 24. Então Jesus começou a censurar as cidades onde se realizaram a maior parte de seus milagres, porque não se haviam convertido. Então Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E tu, Cafarnaum,
serás elevada até os céus. Serás elevadas até os céus? Não, serás precipitada até os infernos. Meus queridos e amados irmãos, Jesus foi rejeitado e nós também seremos rejeitados. Se Jesus foi, nós seremos. São Paulo, na segunda leitura de hoje, que é tirada da carta aos Colossenses, vai dizer que nós devemos sofrer as mesmas dores que Jesus sofreu. Nós devemos completar na nossa carne as angústias e os sofrimentos que faltaram a Cristo. Não Cristo, homem, encarnado, mas o seu corpo, místico, que é a igreja. Em Cristo, tudo, ele disse, está tudo consumado. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a igreja, que é o corpo de Cristo, a ela falta as dores e os sofrimentos para que ela chegue à plenitude da glória. E São Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 ao 28, Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela, a igreja, eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. Então, a palavra de Deus foi escondida por séculos. A palavra, aqui, falando do verbo mesmo, foi escondido por século e a sua mensagem, e agora foi revelada aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar-se como é rico e glorioso entre as nações este mistério. Então Deus quis se revelar, Deus quis visitar pessoas, cidades. Muitas rejeitaram, mas muitos acolheram, como Paulo, por exemplo. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Então é rico esse mistério, de Deus que se revela. Jesus vai dizer, se algum de vós, recebe um profeta, por ser profeta, receberá como recompensa a recompensa de profeta. Se vocês derem um copo de água a um destes pequeninos, por causa de mim, vocês receberão a recompensa de profeta. Jesus também chega a dizer, de maneira muito clara e objetiva, o seguinte. Jesus diz, vejam, Jesus diz, todas as vezes que vocês deram de comer a alguém, de beber, que vocês visitaram, que vocês acolheram, que vocês cuidaram, foi a mim que vocês fizeram. Por isso, vinde bendito de meu Pai. Mas todos aqueles que não fizeram, não acolheram alguém doente, não receberam alguém peregrino em sua casa, não deu de comer a quem tem fome, não deu de beber a quem tem sede, foi a mim que vocês rejeitaram. Por isso, para longe de mim, ide experimentar do castigo eterno que o Pai preparou para vós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, como São Paulo, saber que a estes, aos santos da igreja, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. Que mistério? A presença de Cristo em vós e a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para nos unirmos a Cristo, é necessário recebermos Cristo em nossa casa. Porque só assim, um dia, poderemos morar com Ele na casa dele. E o salmista vai perguntar para nós, Senhor, quem morará em vossa casa? Quem morará em vossa casa?
Jesus disse outrora: quem me rejeita, quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeitar, quem não me testificar, me testemunhar, eu também não darei testemunho dele diante do meu Pai. E aí fica, Deus veio nos visitar, Deus veio morar conosco, habitar em nós. Mas nós iremos habitar na casa dele? Tem condições que foram impostas para que pudéssemos entrar e habitarmos na casa dele. A primeira é: sem santidade é impossível ver a Deus. Sermão da Montanha: somente os puros de coração verão a Deus. E o salmista vai deixar muito claro aqui para nós quem é que entrará na casa de Deus. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Então, nós precisamos pensar nessas duas coisas. A primeira, acolhermos as pessoas, porque através delas nós podemos estar acolhendo o próprio Jesus. Segundo, nos organizarmos, nos esforçarmos para abandonar as práticas ímpias, porque somente aqueles que são puros de coração, somente aqueles que buscam a santidade e alcançam a santidade, somente aqueles que lutam contra o pecado conseguirão entrar no santuário de Deus e habitar nele. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Meus queridos e amados irmãos, que bom, que alegria para nós acolhermos Jesus. Amém.